que a gente se perde no coletivo e se encontra no individual. Ela sempre repete isso também. E eu tenho tido algumas conversas, inclusive com a minha namorada, sobre o quanto a gente pode compartilhar frustrações. Óbvio que eu tenho que estar do lado dela para quando ela está frustrada com alguma coisa. Eu também tenho que poder me libertar de algumas frustrações com ela. Mas a gente tem tentado trabalhar recentemente o quanto da frustração a gente compartilha. Porque senão é isso, eu só estou pondo mais ameaças na cabeça de uma outra pessoa do meu relacionamento que é importante como família para mim. Como que você vê isso, esse fator externo também, quando muito do que se ouve são ameaças e você começa só a enxergar ameaças? Super legal isso que você está dizendo, porque tem muitas vezes que a gente fala e a gente está tentando organizar nossos próprios pensamentos. Então, eu estou falando, a importância de falar é porque eu estou organizando. Então, eu costumo falar que quem não explode, implode. Então, é melhor falar. Então, eu falaria, é bom falar. Só que a hora que eu não estou com os meus pensamentos ordenados e eu saio falando, a cabeça do receptor é com o mapa dele. A gente costuma falar que mapa é mapa porque é o receptor, é quem está recebendo. Não é o que você está falando, é o que a pessoa está entendendo. E às vezes você polui de uma forma que você não gostaria. E aí começa uma confusão. E aí onde está o pior perigo das empresas hoje, dos relacionamentos? A falha de comunicação. Então, para ter uma conversa dessa, precisava... eu acho até saudável a gente falar sobre vulnerabilidade e sobre frustração. Mas desde que antes você faça uma introdução madura do que vai estar acontecendo ali. Porque senão fica a pessoa achando que você até está falando dela. E aí começa uma bola de neve que às vezes a outra pessoa se cala. Então, o que você está trazendo é tão importante no mundo de hoje que é uma das principais people skills. Comunicação, é como a gente se comunica e como eu falo. Mas se eu me conheço, eu já estou apto a conhecer você. E aí eu sei como eu falo com você, então já não é mais do jeito que eu falaria. Eu gosto muito de uma frase que a gente não tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, mas a gente tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. Sim. Que é a empatia, né? A empatia verdadeira, né? Porque existe a empatia, digamos, nebulosa, né? Que é tipo, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não. Você tem que ser tratado como o outro gostaria de ser tratado, né? Que é muito diferente. E assim, não é simples. Porque, assim, quando você é líder de uma equipe de funcionários, por exemplo, você precisa necessariamente ser um líder situacional ali para saber como que aquela pessoa vai receber melhor aquela mensagem, que não... É aquela coisa, né? Um líder igual para todos é um líder medíocre, né? Tem essa máxima, né? Que tem a ver com isso. Cada um necessita de uma coisa, né, Vinão? Isso é bem interessante, né? Não, isso é maravilhoso, né? Porque a gente está falando de comunicação, na outra vez que a gente falou aqui das 5 linguagens do amor, e pegando o caso da Carol, é muito legal ela ter se formado em engenharia, ela trabalhar com isso, people skills, felicidade, comportamento humano, porque eu sinto que está tendo uma evolução das pessoas que são muito mais racionais a ter a ciência da felicidade e do bem-estar, trazendo novos elementos para a mesa. Porque no passado era pessoa de humanas, você gostava. Você faz psicologia, gosta de pessoas, entende? Legal. Hoje em dia, com acesso à informação, você vê uma estrutura, você vê um racional por trás. Então, isso é muito importante, porque o mundo corporativo ele é predominantemente esse olhar racional, lógico, números, fatos, dados. E agora que você começa a trazer isso e começa a ajudar a parte fundamental que é pessoas e performance, né? A performance só acontece com pessoas. E a pandemia foi o grande chacoalhão disso. Então, assim, sempre foi um nice to have. Legal ter isso. Agora é um must have. É obrigatório você entender sobre isso. E olhando historicamente, ninguém foi formado para entender de emoções, de felicidade. Só que essas são habilidades necessárias para os dias de hoje. Se você quer uma empresa que vai atrair talentos, você precisa criar uma cultura com esta visão. De performance vai continuar. Mas e agora a cultura, a liderança, a diversidade e inclusão? Se não tiver isso bem desenvolvido, as pessoas começam a fugir disso. Então, este movimento é uma grande oportunidade. E se você é uma pessoa racional, de números, ou você evolui, ou você daqui a pouco, em alguns anos, você vai ficando parado na estrutura corporativa. Então, tá aí a oportunidade.